Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre venho trazer aqui para vocês as minhas dicas e impressões sobre livros, filmes e séries. Então, mais uma vez, relembrando a você, nós vamos fazer a nossa migração gradualmente para o YouTube. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, muito obrigada pela sua companhia. E mais para frente eu vou tentar postar os nossos audiocasts, podcasts no Spotify, mas por enquanto eles vão estar disponíveis somente no YouTube e depois eu vejo como que eu vou conseguir fazer isso com o Spotify. Então, ou também seu outro agregador de áudio que mais te interessa. Então, nessa semana nós temos sim coisas muito interessantes para falar sobre as séries que nós estamos acompanhando por aqui. Tem uma série Star Wars para a gente comentar, tem episódio de semana de House of the Dragon e também a season finale de The Boys. Também um filme que é lançamento deste ano, finalizando uma trilogia. Nesse momento é o que a gente sabe. Mas nós vamos falar sobre tudo isso aqui no canal. Então, respira fundo, pega aí o seu café, o seu chá, o momento que você estiver ouvindo este áudio e o nosso bate-papo começa agora. Bom, nesse primeiro bloco nós vamos falar de uma série muito interessante que entrou aí no catálogo dos streams recentemente, né? Ela finalizou a sua primeira temporada agora, se não me engano, no dia 16 de julho. Começando ali, durou mais ou menos uns 30 dias. Se a gente pegar os episódios que eram exibidos semanalmente, lançou-se os 2 primeiros, depois foi lançando os outros semanalmente. Então, é mais uma série do universo Star Wars e essa daqui, ela tinha uma prerrogativa extremamente interessante. Dividiu muito a crítica, os seus fãs como um todo, e eu acho que essa série, ela é uma série muito interessante para quem é novo fã de Star Wars, porque realmente os fãs que já são mais antigos, já conhecem, vão se identificar ou não com a série. E eu acho tudo isso muito bem, perfeito e aceitável, uma vez que as opiniões mudam de pessoa para pessoa. Mas nós então vamos falar de The Acolyte. É uma série que está disponível no streaming da Disney em 8 episódios e nós vamos comentar sobre eles aqui e agora para vocês. Primeiramente, a ideia dessa série era fazer o seguinte: ela é baseada mais ou menos 100 antes do filme da trilogia prequel de Star Wars, que é episódio 1, A Ameaça Fantasma, que foi lançado em 1999. Então aqui a ideia é mostrar um pouco do que tinha de ambiente ali desse universo Star Wars como um todo, na Alta República, que é um período que você vê muito nos quadrinhos, né, nos livros, dentro e fora do cânone de Star Wars. E eu estou falando isso, gente, não como uma fã ali que é viciada, que conhece toda a história, que aliás eu estou começando a descobri-la com vocês, tá? Eu ouvia muito falar dos filmes, os filmes passavam na televisão a toda hora, mas com o advento dos streams isso mudou bastante. Então, eu estou descobrindo esse universo com você, que é um novo fã. Para você que é um fã antigo, por favor, só tenha paciência com a gente, tá bom? Porque é isso mesmo. Do mesmo jeito que você descobriu, a gente está descobrindo agora também. Então, aqui, dando essas explicações iniciais, é uma série que ela reconta esses eventos. E a gente vê que existem 4 Jedis, né?
4 mestres Jedi, né? A língua embolou toda aqui agora. Mas são 4 mestres Jedi que tem a ver com um evento num planeta e que não acabou nada bem. Foi ali um evento bem, digamos, catastrófico. E que tinham 2 meninas, parece que uma foi dada como morta e acusada de algo que não se sabe se aconteceu ou não, e a outra foi resgatada. Então, acontece no primeiro episódio que tem ali uma mestre Jedi, que é a Indara, você pode colocar da maneira que você quiser, e tem ali uma, digamos, acólita ali. Eu entendi essa questão de acólita como, por exemplo, isso é a minha opinião, de um padawan que ele era de um lado da força e está sendo acolhido pelo outro lado. Não sei se você também entendeu como eu entendi, se foi isso mesmo, ok? Se não for, me explique com todo jeitinho nos comentários. Mas a princípio foi a minha ideia que eu tive com relação a isso. Então o que aconteceu aqui? Essa mestre Jedi, ela tem a ver com esse evento que aconteceu, se eu não me engano, é em Brandok, eu acho que é isso que é o nome do local, eu acho que é isso mesmo, deixa eu pegar na minha colinha aqui, é isso mesmo, é Brandok. E aí, ela tem a ver com esse evento e tem essa padawan ali, que é uma ex-Jedi, que não tá vestindo roupas da ordem, ela saiu da ordem, então ela tá ali com roupas de Sith, digamos assim, é como se a história estivesse repetindo, né? E acaba que elimina essa mestre Jedi. E aí, durante os episódios, começa-se uma investigação para saber o que tá pegando, o que esses 4 mestres Jedi fizeram em Brandok, que culminou em tudo isso, porque naturalmente são esses 4 que estão marcados para ser eliminados, e a gente tem essa, digamos, acólita, nessa ex-Jedi que vai estar ali envolvida nessa treta toda. Então a gente tem esse outro mestre Jedi, que aliás é extremamente controverso na minha opinião, e ele tenta fazer uma investigação para descobrir o que aconteceu. E o que está acontecendo, sabe? Então, durante esses 8 episódios, são episódios curtos, tá? Você consegue vê-los tranquilamente. Eu acredito que se você não viu ainda, se quiser maratonar, você consegue. Não são episódios longos, tá? São mais curtos que Andor, para você ter uma ideia. Andor tinha mais ou menos 40 minutos cada episódio e é maravilhoso. Mas aqui a ideia dessa série, ela era uma ideia excelente. Era você, no período da Alta República, uma coisa que em live action não havia acontecido ainda, de você mostrar esse lado do Jedi político na Alta República. Como eles se transformaram nos grandes donos ali do rolê todo, para não falar uma outra coisa. E um pouco, ou mostrar o lado sombrio da força também. E eu acho que nesse ponto a série deu uma falhada, deu uma pecada, porque alguns episódios ficaram bem truncados no roteiro, ou seja, alguns roteiros de Anéis de Poder teve muito isso, né? O roteiro muito truncado e não ficou bem encontradinho, algumas pontas que ficaram soltas. O último episódio é excelente, eu já te adianto isso, e na minha opinião fecha bem a história com pontas que podem ser usadas numa possível segunda temporada. Até agora, nesse momento dessa gravação, não tem nada garantido ainda. Mas muita gente não gostou dessa questão de eventos muito truncados. Teve ali umas partes que o pessoal ficou realmente boiando ou perdido no churrasco.
Mas eu curti a série e eu indico ela mais para quem não é muito conhecido de Star Wars, para ser, digamos, uma ponta de descobrimento das séries e do universo Star Wars, porque aqui eu acho, pelo pouco que eu conheço, tem muito do cânone de Star Wars, tanto Legends quanto o cânone, sabe? Então eu acho que essa é uma série muito bacana, eu gostei bastante. Não é uau, não vai com expectativa alta, eu falo assim, que é uma série que dá pra você curtir, você vai passar um pouquinho de raiva em algumas coisas. E eu concordo também com o João Jedi do Omelete Diário de um Rebelde, que parece, aparentemente falando, eu tô vendo isso muito nas séries de Star Wars, é como se, sabe quando você tem uma hierarquia, e eu vou colocar essa como hierarquia de poderes? Por exemplo, o Padawan, que é o, digamos, aprendiz, tem momentos que parece que ele sobressai-se do mestre. Isso acontece quando você vai aprender as coisas, isso pode acontecer. Mas existem questões de golpes, assim, que parece que não fica muito bem distribuído. Eu acho que isso futuramente pode vir a ser um problema. E isso aconteceu aqui em Deacolate. Eu percebi que teve essas minúcias também de poder, sabe? Eu acho que essa questão do poder precisa ser mais bem trabalhada nos roteiros. Mas vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas produções de Star Wars. Então, eu fiquei bem satisfeita com a série. Não é uau, não vai mudar a sua vida. Mas, assim, é um ponto a mais que você pode acrescentar na sua história de conhecimento de Star Wars ou sua experiência de Star Wars. Então, essas são as minhas impressões. Eu curti, mas não foi uau. E quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês vão assistir? Vocês não vão? Vocês acharam ela, como muita gente diz, que é série lixo? Eu não acho, mas enfim, se você não gostou, tá tudo certo. A gente pode continuar a ser amigos e comentar sem brigar com o coleguinha, não é verdade? Isso aí não dá. Então é isso. Eu me despeço de vocês neste bloco e vejo vocês então no próximo bloco. Nesse bloco nós vamos falar de um filme que é a finalização de uma trilogia que eu particularmente gosto demais da conta. E aqui nós temos uns pontos que a gente precisa colocar nessa análise. Porque eu falo assim, quando a gente vê esses filmes estilo suspense / terror, a gente às vezes lembra, no meu caso, por exemplo, daqueles filmes da década de 80, década de 90, que teve slasher para mais de metro, sabe, por assim dizer. E teve ali grandes fenômenos aí de personagens que hoje são personagens muito cult, se você ainda não os conhece. Mas aqui, eu acho que aqui está havendo um pequeno pecado nosso, como público, com relação a esse último filme da trilogia. Eu, particularmente, achei ele incrivelmente interessante e altamente satisfatório. Vamos então falar de um filme que eu estava curiosíssima para assistir. Claro, baixei minha expectativa porque fui de coração abertaço para mim ver mais sobre McKinney. Então, hoje nós vamos falar da nova estrela aí de Hollywood que tá abalando por aí e que deixou todo mundo de cabelo em pé. Desagradou alguns. Tem aí umas polêmicas com relação ao filme, não vou me alongar nem me adentrar nelas. Parece que teve uma questão de filmagens que deu uns pequenos probleminhas, mas eu vou deixar essa parte para quem entende mesmo desse assunto, porque a ideia nossa aqui é trazer a nossa experiência com relação ao filme em si. Não que eu não me importe com essa questão de polêmicas à parte, mas eu vou deixar elas para os canais de fofoca que gostam desse tipo de conteúdo. Então aqui em McKinney,
a gente vê que ela ficou extremamente traumatizada com os eventos ali daquela fazenda e ela vai em rumo a Hollywood para ela ter o sucesso que ela acha que merece. Aqui é a década de 1980. Cara, que produção maravilhosa. O cenário, fotografia, ali os figurinos, é lindo de se ver, né? Vamos combinar aqui e dar a salva de palmas para quem merece. E aqui a gente vê que a Maxine, ela não quer mais fazer parte desses filmes estilo conteúdo adulto, se você me entende. E ela quer alçar voos diferentes. Inclusive, ela faz testes para alguns papéis. E um deles é A Puritana. E é um filme que relembra, ele me lembrou muito, sabe o quê? Sabe aquela história da... Gente, como é que é o nome da personagem? Branca de Neve. É tipo Branca de Neve, porém uma coisa mais gore, assim, por assim dizer. E aí, ela vai fazer esses testes, né, para esse filme, para outros lá. Só que aí, o que acontece? Tem meio que um detetive atrás dela, que no início ela não entende bolhufa nenhuma, e depois ela vai descobrir que tem a ver com aquele massacre naquela fazenda, né, com aquele crime que aconteceu ali. Nem sei se o YouTube vai me desmonetizar por causa dessa palavrinha, mas tudo bem. É o M. Vamos cortar assim. Que aconteceu nessa fazenda. E aí, tem a ver também com o... Eu vou dizer assim, tem a ver com essa questão dessa fazenda, mas eu não sei se vocês estão lembrados que naquele filme, aqueles dois, né, o casalzinho lá, eles estavam vendo, digamos, uma pregação de um pastor lá, e eu acho que tem a ver com essa questão dessa paranoia das pessoas terem virtudes. A gente sabe que na década de 80 não tinha florzinha também, né? Vamos combinar. Então eu vi muito essas questões assim que a pessoa tem que não ter essas coisas, não participar dessas coisas que eram, digamos, culto satânico, né? Vamos combinar? E que não é uma experiência maravilhosa. Então, e além de tudo isso, porque tudo tem como piorar nessa vida, muitas vezes, e com muitas aspas, parece que tem ali um serial killer na área, eliminando algumas pessoas ali na cidade, colocando o povo em pânico, né? Vamos combinar. E o filme, ele se baseia todo nesse sentido de descobrir quem é esse serial killer, o que esse detetive quer, se a Maxine vai conseguir ou não o personagem. Então a gente vê todas as premissas envolvendo essa questão com esses personagens. E muita gente, como crítica negativa, não estava gostando porque acharam que o filme ia ser igual ao segundo filme, ou que teria um pouco a ver com o primeiro filme. Mas eu quero deixar para vocês nessa minha resenha algo muito claro, porque quando a gente fala dos três filmes, quando a gente fala da trilogia X, a gente fala na verdade de duas personagens que têm o mesmo objetivo em comum, mas são duas personagens completamente diferentes. Uma delas é a Pearl, que é aquela senhorinha do primeiro filme que queria o estrelato quando era muito jovem, ou seja, que conta-se a história dela no segundo filme, e que a gente vê que ela é desbaratadinha da cabeça, sabe? Ela é meio tatatá da cabeça. Então, ela era uma menina que, quando era ultrajada, quando não tinha suas necessidades atendidas, ela fazia bastante merdinha, vamos falar assim. Mas a Maxine, ela sim é uma menina que busca o sucesso, mas a Maxine, ela é ambiciosa, ela não é uma menina de todo má.
ela teve uma situação, viveu algo que é extremamente periclitante e precisava se safar desse rolê, e ela acabou fazendo o que fez, e enfim, não acho que elas são a mesma personagem, e eu também não acho que o filme dos três tinha que ser da mesma forma. Mas eu gostei muito de ver o trailer do filme, trailer bem sugestivo. E essa questão do serial killer, eu só acho que esse é o ponto negativo do filme, na minha opinião. Ele podia ter sido mais trabalhado, mais bem trabalhado, essa questão do serial killer. Foi o único ponto que me pecou nessa história. Mas com relação à Maxine em si, a história dela, para mim, que ela simplesmente era uma menina vislumbrada que queria o sucesso que veio do conteúdo adulto para o audiovisual, digamos assim, é normal, tá super aceitável, na minha opinião, ainda mais com o final que aconteceu, que para mim foi um final altamente satisfatório. Um pouco anticlímax, dependendo da sua expectativa, mas na minha foi super tranquilo, super satisfatório. Muitas vezes essa questão de expectativa, gente, às vezes a gente vai achando que é um sorria da vida e não é isso tudo, porque lá é uma entidade, aqui não, aqui são pessoas que estão ou não desbaratinadas da cabeça. Enfim, mas essas são as minhas opiniões de Maxine. Curti demais. A experiência de ver no cinema é show de bola. Eu recomendo, dependendo do filme, assista no cinema. É bacana, é gostoso e divertido. A gente sabe que o ingresso está caro pra chuchu, né? Cinemas, vamos lá, né? Por favor, combina aí com a gente. Porque realmente os filmes estão com coisinha cara, os streams também aumentando de preço, e aí nós fica naquela, né? Eu vou ver no cinema, eu vou assinar o streaming, o que eu vou arrumar? Enfim, mas a experiência, ela é válida e eu recomendo muito que você a faça. Então, essas são as minhas impressões sobre Maxine, lançada agora em 2024, se caso você for ver esse áudio no futuro. Então, eu quero saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acharam desse filme? Gostaram? Não gostaram? Era o tipo que você queria? Você curtiu? Você esperava mais do filme? Comenta que eu quero muito saber a opinião de todos vocês. E é isso. Eu me despeço de vocês neste bloco e a gente se vê então no próximo bloco. Nesse bloco a gente vai começar a finalizar a nossa cobertura da 4ª temporada de The Boys, a penúltima, digamos assim, porque a 5ª temporada vai ser a última mesmo, já está confirmada, e também dentro dos acontecimentos que vieram neste último episódio da temporada, o 8º season finale dessa série polêmica, digamos assim. Gente, era polêmica desde o início, tá? Vamos combinar, porque não tem jeito não. Aqui em The Boys não é só sobre os SUPs, tem a ver com questões pessoais de cada pessoa, dos The Boys em si, e planos, muitos planos. Então aqui a gente descobre o plano da Amanda Seyfried, que era na verdade constituído de 2 fases, né? Fase 1, fase 2, fase /1, fase /2, não é mesmo? E aqui então a gente vê algumas finalizações com relação ao conteúdo no momento. A gente vê a questão da luz estrela, essa questão dela do transmorfo, né? O plano era realmente entrar lá na Casa Branca e assassinar o presidente Boxinger, que era o emblema desse episódio. Aí, o que acontece? Eu acho que o plano, na minha visão, ficou melhor para eles. Porque, veja, a ideia era eliminar o Singer da jogada e deixar a Newman como a presidente, que ia realmente governar. E a Newman, na verdade, ela estava numa sinuca de bico desde o início, porque ela ia ser um fantoche nas mãos do Homelander, ou seja,
a ideia dos campos de concentração que ia ter, os campos de concentração seria contra os humanos, os subs iam dominar, então, ou seja, todo mundo que era contra as ideias do Homelander ia ser pego, ia ser impedido de impedi-lo, digamos assim. E isso servia para todos, tanto para subs que não concordavam com ele, mas eles não iriam para os campos de concentração, e os humanos, no caso, os The Boys, que eles não concordavam com as atitudes do Homelander. E aqui a gente vê o Profundo sendo profundamente um bobo, e sendo mais uma marionete, e sendo um boy lixo, digamos assim. A gente vê o ato, na minha opinião, o ato de desespero da Ashley de usar o composto V, e eu tô pensando que poder que aquela mulher vai ter, eu nem faço ideia. A gente vê que o vírus, ele realmente funciona, mas ele não tá tão potente, mas ele já é um vírus que dá para fazer um belo estrago, sabe? A gente tem também essas questões com o Ryan, que o Ryan, ele, digamos, o pessoal continua tentando fazer com que ele venha para o lado, digamos, nobre da força, mas a gente sabe que, eu vou ser sincera, eu não acho que o Ryan vai fazer. Às vezes, eu acho que ele pode fazer no finalmente, mas eu acho que ele não vai fazer, não. Porque ele é ligado à Becca, sim, com relação à mãe dele, mas eu não sei, pelo aquele enfrentamento que ele teve com o Pátria, naquele episódio ali que o Pátria decidiu destruir todo o local ali, e ele meio que enfrenta o pai dele. Se fosse para enfrentar era agora, mas eu tenho uma teoria, vou contar ela mais no finalzinho para vocês. E na hora que eu vi a cena pós-crédito, falei, olha isso, que interessante. Mas a gente vê essa questão, né, dos The Boys serem capturados para esses campos de concentração. A gente vê os dois personagens de Gen V aparecendo aqui. Eles fazem parte agora desse plano geral do set, porque se você viu Gen V, você lembra que o Sam, ele que estava ali naquele, digamos, como é que eu posso dizer? Aquele porão, e sendo testado por humanos. Então, será que agora vai ter uma virada de chave? E eu vi outras coisas acontecer nesse episódio que, assim, a gente pode considerar ou não, por exemplo, o romance / não romance da Kimiko com o French, que ele acabou sendo capturado. Ela sim falou, né, pela primeira vez, mas porque tinha a ver com aquela questão do trauma que ela tinha, né, do como ela foi treinada para eliminar os oponentes, né, que ela precisava eliminar. Então isso garantiu com que ela se libertasse, ele dos seus problemas com os crimes que ele cometia, ela com relação à vida que ela tinha, o treinamento em que ela acabou tendo. E a gente tem essa questão da Starlight e do Hugh, com relação a Starlight ver quem ela é de verdade agora. Os poderes dela estavam sendo bloqueados, na minha visão, por ela mesma, porque ela tinha questões ainda para resolver, como a Firecracker também tem essas questões para resolver em si, apesar de que a gente viu que aquele experimento que ela estava fazendo para que ela tenha ordem em leite pode estar começando a dar muito ruim para ela, né? A gente sabe que isso também pode acabar favorecendo um problema para o Homelander no futuro. E aí também a gente vê algo que, na minha visão do episódio, foi complicado, que foi o Butcher, ele virou um sub, na verdade, porque o câncer que estava dominando ele, na verdade, era a voz do Joel, né? Ou seja, você tem que me ouvir, bababá e tal. Então, ele acabou escutando mesmo essa outra voz dele e veio aqueles tentáculos ali muito dos esquisitos.
e que acabou naquela embate, ali, um dos embates finais, eliminando a Victoria Newman, que ia ser ali o maior BO do rolê. Mas lá no final do episódio a gente vendo que o Homelander acabou sendo presidente, porque o que aconteceu? O Bob Singh acabou sendo responsabilizado pela eliminação da Newman, e quem ia votar e quem ia, quem ia entrar na presidência ia ser o presidente do Senado. E ele é um apoiador do Homelander, que acabou dando lugar para ele naquele palanquezinho. E ele então fez as suas declarações como o novo presidente da América ali naquele momento. Então a gente viu que deu muita coisa. Eu dei uma resumida aqui. E o plano, na minha visão da Mana Sábia, era o Homelander ser presidente, tá? Porque essa eliminação da Newman veio muito a calhar. Na verdade, essa era a fase. E se ela conseguiria manipular tanto o Homelander quanto os subs e outras pessoas, ou seja, ela implantar o caos de certa forma. E ela conseguiu brilhantemente. E agora temos uma fase 2, nós não fazemos a menor ideia que fase 2 é essa, não é mesmo? Mas estamos curiosos porque na última temporada que nós teremos. Sim, teremos Soldier Boy de novo na série aí, porque o Homelander descobriu o que aconteceu com ele e onde ele está. E eles não tiveram uma relação muito boa na terceira temporada. E agora com o Ryan, na minha visão, é agora que entra a minha teoria de que, na verdade, quem vai fazer conexão com o Soldier Boy não vai ser o Pátria, não. Eu acho que vai ser o Ryan. Não sei, eu tô com essa impressão. Nossa, tem bilhares de teorias, além do que o vírus está com o Butch. O vírus meio que não se perdeu, tanto o French quanto o outro cientista lá, eles conseguiram, acho que é Samir, eles conseguiram manipular o vírus, né, através daquela perna da Kimiko, né, que deu aquele rolê todo e que quase que ela foi de arrasta. Mas, então tem-se essa possibilidade do Butcher usar isso. Ele pode usar até em si, tá? E eu vou ser sincera com vocês, porque agora ele é praticamente um sub. Vocês estão lembrados daquele coelho lá do episódio lá, que ele tinha aqueles tentáculos do lado de fora, que agora ele tá com os mesmos tentáculos? É uma possibilidade, porque o composto V temporário, ele era, digamos, tipo um veneno puro, né? Então, essa possibilidade, eu imagino que foi por isso que ele ficou com esses tentáculos, mas essas são teorias, eu não sei, mas eu estou esperançosa pela quinta temporada. Temos também o trio Supernatural de volta, temos também o Jerry Padalecki confirmado como mais um integrante de The Boys dessa última temporada. A gente não faz ideia como ele vai vir, porque o Jensen tá vindo como Soldier Boy, né, como já foi na terceira temporada. A gente também, o Dean Jeffrey Morgan como o Joel, essa voz, a segunda voz, né, voz barra 1, voz barra 2 do Butcher. E agora a gente tem o Jerry daí, que a gente não faz ideia que vai acontecer. Estou curiosa pela quinta e última temporada de The Boys. Quero saber a opinião de vocês com relação a esse episódio. Vocês acharam bacana? Vocês curtiram, não curtiram? Em breve a gente vai fazer o audiocast com um resumão da temporada, o que eu realmente achei dos 8 episódios. E com relação a este, eu quero a opinião de vocês nos comentários. Com todo respeito, por favor. Muita calma nessa hora. Vai dar tudo certo no final. Só confiar. Então é isso, eu me despeço de vocês nesse bloco e eu vejo vocês então no próximo bloco. Então vamos ao 6º episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Pois é, ele chegou
E nós vamos então trazer as nossas impressões com relação a esse episódio. Eu acabei esquecendo de me falar isso no episódio passado e também no bloco passado. Gente, episódio de semana contém spoilers do episódio em questão. E, gente, aqui a gente entende em relação à semeadura. Que é essa semeadura, minha filha? Isso não é coisa de agricultura? Não, isso não é coisa de agricultura. Porque aqui, né, nas crônicas de Gelo e Fogo do George Martin, a gente vê o seguinte. O treinador de dragões, como é chamado, é o seguinte. A pessoa, ele precisa ter algum tipo de descendência com relação aos povos ali originários de Valíria. Então, não importa se ele é puro ou diluído. Se ele for puro, melhor. Mas existem outras pessoas que podem sim domar dragões. Às vezes, dependendo da conexão que há entre quem monta o dragão e o próprio dragão, pode fazer com que essa conexão exista. Então aqui nós vemos que sim, a guerra está entregue aos dragões. Tanto que Jason Lannister deixa isso muito bem claro. Ele chega ali e fala assim, olha, estou aqui com os meus homens e assim, eu vou ficar aqui tranquilo, vou esperar junto com os meus 2.000 homens e vou esperar para que o Aemond venha com a Veiga pra gente ir lá para Harrenhal, certo? Beleza? Então tô aqui para fechar aí, chefia. O Aemond fica bravo. Eu imaginei que isso fosse acontecer, óbvio. E aí lá vamos nós de novo com os meninos crescidos tentando ser rei. Vamos combinar? É o que temos aqui, gente. Vamos lá. Então o Aemond, ele tem ali a sua estratégia indo por água abaixo. A gente pode dizer que sim, porque a gente vê ele sendo afrontado nesse sentido e também a gente vê que ele precisa de um governo forte, mas ele tem alguns percalços nesse caminho para resolver. Um deles é tirar a mãe dele do conselho, que ele já faz. Outro ponto, ele vai tomar uma atitude, na minha opinião, bastante arriscada. O conselho dele diz a mesma coisa, tá? Pra você ver que a gente tá em sintonia. Ele quer fazer uma aliança com a triarquia. Vocês estão lembrados daquele engorda caranguejo, né? Naquele episódio lá da primeira temporada, é a triarquia que ficou ali dominando aquela região. Só que a gente sabe que eles não são florzinhas que se cheirem, sabe? Aliás, eles são florzinhas um pouco carnívoras, digamos assim. E eles tentam fazê-lo mudar de ideia e não, minha ideia está tomada, é isso mesmo, pronto, acabou, vocês concordam comigo e é isso mesmo. Manda sua Criston Cole ir para Harrenhal. Mas ele tira a mãe da jogada e fala, olha, você serviu bem ao reino e agora você pode se limitar a seus afazeres domésticos, tá tudo certo, gata, pode ir. Ela tenta uma abordagem mais amorosa, assim, tipo, o que fizeram com você na infância não foi suficiente, né? Você tem que se vingar de mais gente, né, gato? Mas não rolou não, gata, é isso aí mesmo, você pode dar a linha. Enfim, e ele ainda quer outra coisa, uma outra tentativa que o Solaris acaba dando de ideia, de brinde para ele, que você tem que ter uma mão, né, uma vez que você é rei regente, né, e tal, então é bom você ter uma mão sua mesmo, né, bacana, eu vou a mão, eu vou pedir para você fazer isso. Ai, é uma honra, obrigado. Você tá achando que eu sou bobo? Meu filho, você vai fazer de tudo pra você achar o Otto Hightower, meu avô. Que eu quero ele como minha mão, que ele é mais experiente. Ele entende disso tudo que tá acontecendo aqui. Só que eu não sei se esse tiro vai ser bom, porque a gente já sabe o que aconteceu anteriormente, não é mesmo? Enfim, mas a gente tem outro percalço,
que o Aemond se esqueceu foi que o irmão dele está vivo e ele resolve ficar consciente. Meu Deus, que hora que teve para esse menino ficar consciente, vamos combinar? E lá vai ele fazer aquela pequena chantagem em cima do seu irmão. Do que você lembra mesmo, filho? Olha, não lembro de nada não, tá? Cara, o pavor dele com o irmão chegando perto e pegando aquela bolinha no conselho e apertando contra as suas queimaduras. Hoje em dia aquilo eu arrepiei desde o primeiro fio de cabelo até o último. É tenso essa história. Então, tem-se essa questão lá em Kingsland. E aí, o plano da Rhaenyra começa a ser posto em prática, porque primeiro, aquela menina da Missária chega lá e planta a sementinha da discórdia, digamos assim, que ela espalha, que eles estão dando ali banquetes enquanto o povo está passando fome. E aí, o povo começa a falar, a gente está aqui com fome, né? Eles estão lá banqueteando. Aí eles vê as cabras passando e falam, mas essa cabra aqui podia servir pra mim, né, poxa. Não, mas elas vão pros dragão, né? Os dragão nesse lugar, eles são mais bem alimentados que o povo, né? Vamos combinar. E aí, a Rhaenyra coloca aquele plano, outra parte do plano, aliás, que a Missária deu a ela como sugestão, foi que ela mandasse... não sei se vocês lembram no episódio passado, se eu não me engano, que ela manda suprimentos. E aqueles suprimentos eram para o povo. Veja bem, então, o povo presenteado com a bandeira da Rhaenyra, o símbolo dos pretos, e cheio de comida. E tem aquele auê na cidade. Mas você tem a brilhante ideia antes de rezar pelo filho e pede a sua filha que vá junto com ela. Que cena é aquela do pânico de que o povo ir pra cima das duas e porque a Helena não tem nada a ver com isso, gente. Até que a Alicent tudo bem, mas e estaca peixe podre nela, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Enfim, e aí tem todo aquele drama com relação às duas conseguirem sair dali, fora dos portões da Fortaleza Vermelha, e elas irem voltar em segurança para o castelo de Kingsland. E indo para o lado dos pretos, a gente vê mudanças na Rhaenyra, que ela agora decide ser a majestade que ela é, ou que ela diz ser, porque primeiro ela coloca então realmente o Corlys como seu irmão. Ela decide aceitar a sugestão do Jace de procurar a semeadora. Coitada daquele moço, gente, o cavaleiro dela. Assim, o cara fez de tudo pela sua rainha, inclusive virou churrasco, né? Pelo Smoke. E que é um dragão temperamental, que eu no início achei assim, olha, ele vai deixar... Mas aqui nós tivemos literalmente o trote do dragão, tá? Assim, eu vou dar essa sugestão pro Michel. Nós tivemos aqui o trote do dragão, porque ele, curvou assim. Vou deixar você me montar, tá, gato? Pode vir. Pensando bem, não. Dracarys pra você. E o bichinho virou churrasco, tadinho, ô dó. Mas... o Wilson Smoke tá assim, não, eu quero alguém pra me montar, velho, eu quero participar desse rolê aqui. Quer saber, eu vou ali escolher uma pessoa pra mim, tchau, vou ali. E aí, a gente vê que o Smoke, ele escolhe o seu montador, tá? É só isso que temos aqui. Além dele ter o trote do dragão, ele ainda fala assim, dá aquela intimidada no Adam, porque ele fala assim, ô irmão, eu tô aqui me expondo pra você, você não define? Faz favor, monta aí, me irrita não. Olha só a peitada do dragão, isso foi ótimo, gente, vocês não imaginam como eu ri disso. E então, a gente tem também uma outra coisa que precisa ser colocada neste episódio, é que o irmão dele, o Adam, acho que é esse mesmo, eu já tô ficando doida aqui, aceita então que ele seja um marinheiro
um dos tripulantes ali de alta patente do Corvus, e ele raspa o cabelo, a gente já sabe, despropositalmente, para que eles não descubram que ele é um Veléron, e não descubram de todos os rolês que acontecem ali. Então, a gente vê essas dinâmicas desses dois irmãos se sobressaindo também. Além da pegação da Mysaria com a Rhaenyra, que teve gente que não gostou, na minha opinião, essa é a minha opinião, a Mysaria foi muito, muito, muito Larys aqui. Eu acho que foi uma cartadinha que ela deu pra Rhaenyra não largar ela. Não sei. Eu fiquei com essa impressão. Além disso, vocês estão lembrados lá do Vale, né? Lá no Ninho da Águia, que foi para lá um dos filhos da Rhaenyra, foi a Rhaena, e ela levou os ovinhos de dragão. Beleza. Nesse episódio a gente descobre por que ela pediu o ovo de dragão. Ela, na verdade, já pediu dragão. Ela não pediu o ovo, ela pediu dragão. E aí a gente vê a Lena ali conversando com o Joffrey. E aí a gente descobrindo o porquê. Porque ali já tem um dragão fazendo dracarys pra lá e pra cá. Olha pra você ver. Então eu imagino isso aqui é um dragão selvagem. Nos livros eu acho que é o mesmo dragão, ele aparece. E aí então a gente pode vê-lo em live action. Nossa, tá legal esse negócio, hein? Eu já quero. Enfim, apesar que esse episódio ficou imenso, gente, mas enfim, não tem como não falar de tudo isso. Mais uma questão de política. A gente vê que Guerra dos Tronos é guerra, é política. E não adianta a gente achar ruim, porque essa é a dinâmica, filha, do rolê todo. Enfim, é aguardar os próximos episódios, que eu já tô curiosa. Quando eu vi o trailer, eu fiquei mais curiosa ainda. Mas enfim, essas são as minhas opiniões do 7º episódio. É 7º? Não, é 6º, Gisele, calma. É o 6º episódio de A Casa do Dragão. Me conta as suas opiniões com relação a esse episódio. Vocês acham que é a questão da Mysaria que eu pensei mesmo? Porque no final do episódio, a Rhaenyra pega lá, a Syrax e sai doida atrás lá do Smoker. Olha, eu peguei o treinador pra mim, não me irrita não. E ela foi atrás pra descobrir, porque ela acha que é um verde, que tá no meio do rolê ali. E a gente vai ver o que vai acontecer nesse 7º episódio, que eu já tô curiosa. Me dá as suas opiniões com relação a tudo isso que tá acontecendo. E eu me despeço de vocês nesse imenso bloco. E nós nos vemos então no próximo bloco. Então, é isso. Gente, muito obrigada mais uma vez para você que está nos acompanhando aqui no canal. Em breve a gente quer tentar deixar o nosso podcast disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, mas eu vou ver como que eu vou conseguir fazer isso e em breve vamos ter atualizações. Mas podem ficar tranquilos, o nosso trabalho continua. E muito obrigada mesmo, de coração, para você que está nos acompanhando aqui. Os vídeos resenha vão dar uma pausa, o nosso podcast vai indo até o final da temporada. E mais à frente a gente vai dar uma pausinha de umas 3 semanas e a gente volta com a nova temporada. Por enquanto, semana que vem ainda tem mais, tá? E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Não deixa de nos seguir, de curtir, compartilhar os vídeos e os áudios dos episódios também. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada aos novos inscritos e membros que estão chegando. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Então é isso. Nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Um grande abraço e até mais.